Muito bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Peço que desliguem o microfone só para a gente ter um som melhor de qualidade aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Para você que está assistindo a gravação, é um prazer estar aqui com você também. Sou a Rosimeire, terapeuta integrativa. Hoje estamos aqui com esse tema, que é a parte 2. Como está o seu segundo cérebro, o intestino? Essa parte 2, se for falar aí do intestino, são várias lives, né? Porque é um órgão impressionante. Gostei muito de estudar e aprender sobre esse órgão fantástico, né? Que estão aí, não só a questão da digestão de alimentos, absorção de nutrientes, como também está relacionado aí questões emocionais, como nós vamos aprender aqui hoje. Então, na última live, se você não assistiu, depois você assista, eu expliquei a histologia e a citologia do sistema digestivo. O sistema digestivo começa aí pela boca, né? Quando você entra aí com a mastigação, você já está entrando aí com a colaboração do sistema digestivo para que ele faça uma melhor digestão, porque o alimento, quando ele entra na sua boca, ele é macro, né? Ele é grande, então o seu corpo ele vai ter dificuldades para quebrar. Então, se você tem uma boa mastigação, come com calma, não come assistindo jornal, né, gente? Se você come assistindo jornal, acessando notícias ruins, vai descer rasgando aí na sua garganta, né? Então, parece uma coisa boba, mas é muito importante porque faz parte aí da questão da digestão. Então, comer devagar, né? Aquela história de reunião de negócios, né? Almoço de negócios, né? Isso não pode acontecer, porque ali vai surgir estresse, né? Na hora da alimentação, realmente é preciso você estar calmo, né? E conectado ali com a comida. Então, começa aí pela boca. Esse alimento, ele vai passar por todo um processo antes de sair do corpo. Então, passando aqui pela boca, ele vai pelo esôfago, que é um tubo liso, e vai para o estômago, onde vai fazer ali um achacoalhamento, né? Que é o processo quimo, e esse alimento vai virar um quimo, que chama ali do processo digestivo, e depois ele desliza aqui para a primeira parte do intestino delgado, que é chamado de duodeno. Então, nos primeiros 30 centímetros do intestino delgado já começa ali a absorção de nutrientes. Olha que fantástico. Então, vai passar por todo o tubo, né, do intestino delgado, depois ele vai passar para o intestino grosso, passa pelo sigmoide e finalmente vai para o reto e expulsa do corpo. Então, é fantástico perceber e estudar esse processo digestivo todo, né? O intestino, ele é dividido em dois, intestino delgado e intestino grosso. Qual a função de cada um? No intestino delgado tem aí a importância, né, de absorção de micronutrientes. Então, aquele alimento que era macro, agora de quimo, ele se transforma em quilo, ou seja, o bolo fecal, né, que ele vai catar ali micronutrientes. Então, ele passou por um processo de quebra até esse alimento se tornar micro para ser absorvido aí no intestino delgado. Já a função do intestino grosso é trazer energia para o seu corpo. Então, as pessoas que se queixam muito de baixa energia, né, que ela está sentindo fraqueza, ela está com muita inflamação no corpo, então o problema está aí, geralmente, em grande parte no intestino. Então, vamos recapitular aí um pouquinho, né, eu aprofundei bastante na última live sobre o intestino, hoje eu vou dar uma pincelada aqui, como é esse órgão microscopicamente falando. Olha que lindo essa primeira imagem, à direita, né? O intestino saudável,
ele tem essas vilosidades que se parecem aí com as cerdas de escova, né, de dedos, né? Então, essas vilosidades, elas vão ajudar aí na absorção. Então, que interessante, né? É bem interessante como o intestino, ele funciona. Aí, ampliando essa imagem, a gente vê quão lindo é o intestino quando ele está saudável. Em contrapartida, quando o intestino ele está doente, olha a situação dessa foto. Essa foto aí mostra o intestino que ele está adoecido, ele está inflamado e ele está cheio de essas vilosidades, nós já percebemos aí desgastadas. Ou seja, a absorção desse intestino praticamente está zerada. Então, essa pessoa que tem o intestino inflamado como esse, que é a maioria da população, infelizmente, de 50 anos para cá, o nosso alimento ele mudou muito a sua fórmula, a sua originalidade. Alimentos que, por exemplo, como o trigo, ele passou por um processo hídrico, né? Então, agora, o trigo, ele não é mais aquele trigo da época de Jesus. Ele tem aí uma composição de uma mistura de pelo menos 14 substâncias. E, infelizmente, deixou de ser um alimento. É chamado de trigo hoje. Não mudou o nome, mas ele sofreu uma transformação. O que acontece aqui no intestino? Lá no intestino, nós temos aqui essas vilosidades, como nós vimos no desenho, que é uma junção. Essa junção, aqui no meio, você pode perceber que tem um grampo. Quando o bolo fecal ele passa aqui por cima, então, esses grampos eles vão funcionar como uma porteira seletiva. Ele vai determinar o que entra e o que não pode entrar, o que vai ser descartado. No intestino saudável, acontece esse processo dessa seletividade. E no intestino doente? Olha só a tragédia. Como eu expliquei na outra live, né, mais detalhadamente, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre esses grampos, né? O que acontece nesses grampos? Eles são rompidos. É como se o soldado aqui que trouxesse segurança ali para a cidade não ser invadida, esses seguranças eles estão ausentes. E aí no intestino acontece aí a permeabilização. O que é um intestino permeável? É como se tivesse uma peneira. Ele virou agora uma peneira. Ele não tem mais a seletividade do que entra e do que não entra. Infelizmente, esses grampos destruídos, agora vai entrar tudo que não deveria entrar. Olha aí o tanto de bichinho, né? Não tem jeito. Na água, na alimentação, por mais que você tome cuidado, por mais que você cuide da higiene, esses bichinhos, eles estão presentes e eles entram pela via oral. E aí, com o seu intestino nesta condição, nós vamos falar daqui a pouco como ele chega nessa condição, e aí acontece essa tragédia, porque essas porteirinhas abertas, aí entram os parasitas, entram alimentos que vão prejudicar, entram toxinas, metais pesados, e o perigo está justamente nessa falta desses grampos. Por quê? Toda essa sujeira vai para onde? Corrente sanguínea. Quando entra aí na corrente sanguínea, o estrago está feito. Por quê? Porque através da corrente sanguínea vai transportar todo esse lixo para os seus órgãos, para o tecido e o pior, para o cérebro. O glúten, por exemplo, quando entra no cérebro através da corrente sanguínea, acontece ali um processo de inflamação que não é reconhecido pelo corpo e ele é incapaz de expulsar e, infelizmente, vai afetar aí a memória da pessoa, né? Tem livros, publicações com estudos associando aí a doença de Parkinson, doença de Alzheimer, entre outras, relacionado aí com a condição intestinal.
Então, aqui realmente acontece aí todas as inflamações. Quando acontece, por exemplo, as fezes, quando elas vão passando aqui, o bolo fecal, ainda está líquido. Esses grampos que antes existiam, eles não deixavam o líquido entrar, eles fechavam. Agora, com o intestino nesta situação, nesta condição, o líquido vai entrar. Quando acontece de o líquido entrar, o intestino é a maior mucosa do corpo. Quando entra o líquido, vai acionar um batalhão. O batalhão vai acionar todos os soldados de outras mucosas do corpo e vai causar aí uma inflamação geral. E é por isso que as pessoas estão com um processo alérgico incurável. Elas tomam anti-inflamatório, bombinha, e a alergia não vai embora. Onde está a origem do problema? Infelizmente, hoje as crianças, né, já têm uma condição intestinal inflamada por causa da alimentação, da má alimentação. E aí essas inflamações nunca acabam. E aí, infelizmente, muitos passam até por processos cirúrgicos desnecessários. Por quê? Aí você tem aquela glândula, né, da amidalite, né, vem uma inflamação aí na glândula das amígdalas e 2, 3, 4 vezes ao ano. E aí, infelizmente, passa por um processo cirúrgico, mas não se trata a causa do problema. Onde está a causa do problema que poderia estar aí impedindo essa mutilação? Simplesmente tratar o intestino. Asma, a mesma coisa, né? O processo asmático tem muito a ver, muita relação com o intestino. Alergias de pele, mulheres que têm candidíase repetitivas, né? Elas gastam muito com pomadas, com muitos remédios, mas passa um tempo, a candidíase volta. Então, o problema está no intestino, olha só. Então, a origem, né, desses problemas, tem outros aqui, né, que hoje pessoas de todas as idades estão com as articulações inflamadas. Eu tenho atendido vários idosos, né, com problemas de artrite, artrose, né, gota. Então, todas essas inflamações, elas têm essa origem, né, que por causa da peneirinha, como o intestino virou uma peneira, está entrando ali muitas substâncias inflamatórias. E agora nós vamos falar sobre esses alimentos que têm causado, infelizmente, esse problema, né, muitos problemas de saúde. E problemas que são totalmente evitáveis, né? Então, alimentos que causam permeabilidade intestinal. E por que que isso acontece? Então, novamente, né, já está virando clichê aí, né? Toda vez que eu faço a live, eu falo do trigo, né? E eu falo do trigo, mas eu sempre falo de maneiras diferentes. Hoje eu vou falar, e aí, de maneira diferente do trigo, viu? Cada vez eu falo aí, eu acrescento mais estudos científicos para te convencer aí que o trigo realmente ele é maléfico, né? E nas minhas pesquisas encontrei aí uma explicação cientificamente que faz muito sentido, que é a causa da perfuração intestinal. O que que acontece aqui com esses grampos? Acontece que os alimentos, deixa eu pegar aqui, os alimentos, eles têm um peso molecular. Olha que interessante, né? Eu já falei aí que o trigo, ele age como uma folha de papel que você passa no dedo e ele corta, né? Um dos motivos. E hoje encontrei aqui outra pesquisa interessante. O peso molecular de alguns alimentos, ele é superior ao que o intestino, a parede intestinal suporta. Por quê? Ele suporta até 100.000 Daltons. E aí, quando você vem com o trigo,
que ele pesa aí mais de 150 mil Daltons, aí ele perfura. Outro alimento que tem um peso molecular além do que o intestino suporta é o açúcar. Né? O açúcar, o grande vilão também, ele causa essa perfuração. Também a soja, né? Infelizmente a soja, o milho sofreram aí mudanças também, né? São produtos hoje transgênicos. Então, quando o produto se torna transgênico, ele também tem esse peso molecular mais de 100 mil Daltons. E outro alimento, né, para surpresa de alguns, é o amendoim. O amendoim também, ele vai fazer com que essa barreira, esse grampo, ele seja perfurado. E esses alimentos, eles vão, então, causando essa permeabilidade. E olha só a situação. Então, vai acontecer aqui de o que não deveria entrar, passar na peneira, ele passa, né? E vai destruindo a sua condição intestinal. Então, ele não passa mais selecionar o que entra e o que não entra. E isso é um desastre. Olha a condição desse intestino. Essas vilosidades, olha como elas já estão mais separadas, diferente da primeira condição de um intestino saudável. Nessa parte 3 e 4 aqui já é um intestino de idoso, né? Esse intestino, com a idade, né, já vai perdendo essa vilosidade, né? E aí, com a alimentação ruim, ela só acelera, e essas vilosidades, que em forma de dedos, é como se ficassem amputados. E aí, realmente, começa a parede do intestino fica mais lisa. Quanto mais lisa, pior fica a absorção. Então, aqui no consultório, chega casos de pessoas que realmente a absorção está zero, né? Infelizmente. Então, essa pessoa tem muita queixa aí de fraqueza, de indisposição, né? Insônia. E aqui a gente já entra nessa pergunta. Qual a relação do intestino inflamado com a depressão? Por quê? O que acontece? Aqui acontece na aula de química, né, que nós aprendemos aí sobre neurotransmissores. No nosso corpo existem os neurônios, que são células que comunicam com o cérebro e vice-versa. Então, um comunica com o outro através de neurônios. Essa condução que acontece é preciso ter os neurotransmissores. E a serotonina é um neurotransmissor que ele vai fazer comunicação. E essa comunicação é interessante que ela acontece aí com uma ajudinha, né? Entre um neurônio e outro, nesse espaço aqui, nós vemos que tem uma fenda. E nessa fenda é que o neurotransmissor ele vai depositar a serotonina, que é chamado aí de hormônio, né, da alegria, mas na verdade ele é um neurotransmissor. E quando essa serotonina fica aqui nessa fenda por mais tempo, comunica com o cérebro e trazem essas sensações de bem-estar, né, de sono, regula o apetite, né, as atividades motoras, a temperatura do corpo, as funções cognitivas, tranquilidade, né, questão aí da libido. Então, a serotonina, esse neurotransmissor, ele é importantíssimo para você ter bem-estar. Agora, essa serotonina, de que maneira ela entra no corpo? Ela entra através do triptofano. O triptofano, que é através da alimentação que você coloca no seu corpo, ele converte em serotonina, e a serotonina à noite, temos uma glândula no cérebro, que é a pineal. Quando escurece a pineal, ela vai pegar essa serotonina e converter em melatonina, que é o hormônio do sono. Mas tudo começou com triptofano, que converteu em serotonina
que por sua vez converteu em melatonina. Olha que interessante. Então, se a condição do seu intestino não está boa, olha só a relação. Se o seu intestino está assim, arruinado, você não vai produzir aqui triptofano. E mesmo que você coloque na sua alimentação, ele passa direto, não vai absorver. E aí realmente acontece de toda disfunção hormonal. Não captando aqui o intestino triptofano, você não tem serotonina, você não tem melatonina, e aí realmente você não vai dormir, você vai sentir muita tristeza, vai sentir falta de ânimo, falta de prazer na vida. Tudo começou pelo intestino. Então, essa é a relação do intestino com as doenças, as doenças inflamatórias e as doenças emocionais. Então, através do triptofano é que você vai ter serotonina no seu corpo e você vai ter um bem-estar. Então, infelizmente, hoje as pessoas não dormem mais, né? Então, quando eu pergunto para a pessoa, você dorme bem? Ah, eu durmo. Mas quando eu olho lá no pezinho da pessoa, né, que é um estudo da reflexoterapia que a gente faz através dos pés, a gente faz uma leitura da condição física e emocional da pessoa. E aí, quando eu bato o olho no pé, eu falo, não, você não dorme bem. Você não tem um sono profundo, um sono de qualidade. E a pessoa confirma, realmente, eu acordo várias vezes na noite. O que é um sono de boa qualidade? É você deitar e não acordar até o amanhecer. Às 5 horas da manhã, você se desperta com alegria, com ânimo. Esse é o sono de qualidade. Agora, será que tudo está perdido, gente? Será que eu posso recuperar a condição do meu intestino? Sim, a boa notícia é essa. Ainda dá tempo de você resgatar aí, né? E ressuscitar o seu intestino. No consultório eu faço um teste, né? Que é essa maquininha, que é a biorressonância, para quem não conhece ainda. Através desse aparelho, ele vê mais de 40 relatórios da situação dos seus órgãos, vitaminas, minerais, metais pesados, quantidade de açúcar no seu sangue. Então, é interessante quando eu faço esse teste, e realmente a maioria das pessoas estão realmente com problema no intestino, que má absorção, né, que atrapalha aí todas essas questões que eu coloquei hoje. Então, se você ainda não conhece, você pode vir na clínica, marque o seu horário para a gente dar uma olhada aí como está o funcionamento dos seus órgãos, e é um processo, né, um tratamento, porque aí se, por exemplo, tem um órgão adoecido, nós vamos começar por ele, e aí nós vamos organizando esse corpo para que ele tenha condições, novamente, de aumentar essa absorção. Aumentando a absorção, você vai ficar bem. Alimentos que ajudam aí a produzir a serotonina, que tem triptofano. Tem a banana, tem o abacate, né, a ervilha, as nozes, castanha do Pará, a beterraba. Mas eu vou comer, então, bastante banana. Olha, aí você tem que dosar a questão do açúcar da banana, né? Então, se tem outros alimentos que têm o triptofano, a banana eu gosto de usar ela verde para fazer a biomassa, ou então a farinha de banana verde, né? Porque aí você não vai encher o seu corpo de açúcar, né? Que tem na banana. Então, pessoal, então aqui, alguns alimentos vão ajudar, né? E tem também no tratamento que eu faço aqui, produtos naturais que vai ajudar essa simbiose. O que é simbiose? É o equilíbrio intestinal. Porque se o seu intestino ele perdeu o equilíbrio normal, aí ele entra numa disbiose, que a disbiose é realmente esse desequilíbrio, né, que tem as bactérias boas e as ruins. E aí o seu intestino, se ele ficar com muitas bactérias ruins, então tudo que você comer de nutrientes, eles também vão fazer a festa e você vai ficar anêmico e desnutrido, né?
Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta, né, pode ficar à vontade. Quem vem me acompanhando aí desde o início, né, eu falando aí sobre alimentação, eu gostaria de contar para você brevemente aqui uma história, né, uma história real para você meditar aí. Estava eu fazendo exercício aqui em via pública quando passou um homem, né? E esse jovem senhor, ele se aproximou de um transeunte que estava passando ali com a aparência de um morador de rua, e ele lhe ofereceu, né, uma ajuda. Sem titubear, tirou o dinheiro ali do bolso e deu para aquele homem. Aquela quantidade de dinheiro, o homem meio assustado, recebeu, nem olhou para trás, muito menos agradeceu, continuou seguindo. E aí esse jovem senhor se dirigiu à minha pessoa e ali desabafando, queixoso, né, das injustiças do mundo, dos governos, desse sistema que não ajuda essas pessoas que moram na rua. E eu observando ali aquela situação, aquela revolta dele, sem dizer nada, mas acompanhando ali aquela queixa. Logo, aquele jovem senhor se dirigiu ali um aparelho acadêmico que eu estava ali, e ele foi lá no aparelho, ele fez ali 2 manobras e desistiu. Quando ele desistiu, ele olhou para mim e falou assim: exercício não é para mim, não. E a situação fisiológica daquele homem já entregava o estilo de vida que ele tem. A pergunta é: 2 pontos positivos dessa atitude desse homem. Primeiro, ele fez algo muito interessante, que é chamado de humanitarismo, algo que Jesus Cristo fez muito quando esteve na Terra. Então, um ponto positivo, elogiável. Segundo ponto, ele não fez vista grossa, né? Ele viu a condição daquele homem, usou de empatia e quis ajudar. Agora tem um ponto negativo nessa história que eu quero que vocês escrevam aí no chat. Vocês identificam um ponto negativo? Qual seria esse ponto negativo? Escrevam aí para mim. Me falem aí dessa boa ação desse homem em querer ajudar o próximo sem conhecer. O fato dele demonstrar aquela revolta pela injustiça, né? O sistema, o governo não faz nada, né? O que vocês observam aí? Olha, valendo um prêmio aí, hein? Coloquem aí no chat o que traz de negativo para essa história real, que vocês também já podem ter presenciado várias vezes na vida de vocês aí. Ele não fazia nada por ele mesmo. Opa! Ó, comentário muito top, hein? Quem mais quer falar aí? Vamos, pessoal. Parece que só tem, né, os pontos positivos ali, né? Humanitarismo, ele encarou a realidade de ver, não fez vista grossa, né? Cadê aí? O pessoal tá com preguiça aí de comentar. Vamos lá, pessoal, comentem aí. A Sônia, ela falou aí, né? Ele não fez nada por ele mesmo. Ele desistiu fácil em fazer algo útil para a sua saúde. Olha que legal. Parabéns, Sônia e Márcia, é isso mesmo. Então, o ponto negativo é justamente esse, né? O ponto negativo está aqui nessa palavra. Incoerência. O que significa incoerência? Falta de ligação entre ideias, fatos, falta de nexo, né, no que a pessoa está falando, falta de lógica, né? Imagine eu fazendo aqui para vocês essas lives, né, do trigo, né, do açúcar, né? Quer dizer que eu nunca como essas coisas? Não, se eu for na sua casa e tiver um café com açúcar, eu vou tomar. Mas é a minha rotina do dia a dia? Não. Por quê? Porque realmente prejudica, né? E eu preciso dar o exemplo sobre aquilo que eu estou pregando, né?
Então, a incoerência daquele homem nos faz lembrar e olhar para nós mesmos. Será que eu quero acabar com a fome do mundo? Me incomodo com as pessoas que estão passando fome, fico revoltada, que o governo, o sistema, ninguém faz nada, e eu estou escolhendo a desnutrição com excesso de alimentos na minha casa? Porém, o alimento que me faz ficar desnutrida? Porque as pessoas que vêm aqui e pagam para mim uma consulta, elas têm dinheiro para se alimentar, mas elas chegam aqui desnutridas. Então, ponto aí de reflexão. O que nós estamos fazendo por nós? Olha que interessante essa frase. Ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. Então, aquele homem estava com zero energia de fazer algo por ele mesmo. Mas ele tirou ali do bolso um dinheiro que, segundo ele, ia salvar o mundo. Então, um ponto aí de reflexão para nós, todos nós, né? Não quer dizer que nós vamos aí 100%, estar com a alimentação 100%, até porque, de vez em quando, né, você come o que o sistema oferece aí, que é o que nós temos por todos os lugares, né? E não é nada de errado, de vez em quando, você comer uma pizza com seus amigos, né, um hambúrguer, né? Eu como. Agora, o que não tem coerência é você estar destruindo o seu corpo por ingerir esses alimentos todos os dias. Então, não tem coerência, porque vamos começar conosco, né? Se você quer salvar o mundo, comece por você. Pessoal, gratidão. Espero aí que tenha ajudado aí esse conteúdo, mais um conteúdo que eu trouxe aí com muito carinho para vocês, né? E espero que nós mudemos, né? Juntos nós somos mais fortes, que possamos aí mudar a nossa mentalidade, né? Porque o que nós precisamos mudar somos nós mesmos, e eu espero ter contribuído aí, né, com esses estudos para que vocês façam essa meditação. E quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, pode colocar lá no grupo. Se eu não souber, eu vou pesquisar e nós vamos aprender juntos, né? E espero que vocês tenham boa saúde. Obrigada, Sônia, obrigada, Márcia, Eliana, Helena, Sara, Emília, outra Márcia Nobre aí, prazer, a Laísa, Vera, Maria do Desterro, Laira, Fátima, Samares, Ana Porto, Nazaré, Ângela, Eliane, Simone. Beijo para vocês, para a família de vocês. Obrigada a você. Obrigada, beijo.